Hello guys, how are you? I hope you're doing okay. This is me, Albert, again. E aí, tudo bem com você? Espero sinceramente que você esteja bem. E estamos em mais uma aula hoje aqui. E essa aula eu acredito que vai ser uma das melhores aulas, olha, da sua vida possivelmente. Como assim, Albert? Se você tem o intuito de aprender inglês, só que você agora de repente sabe que você precisa de um inglês mais voltado para o mercado de trabalho, inglês com uma pegada, uma vibe mais profissional, cara, você está no lugar certo. Por quê? Hoje a gente vai dar uma aula de como escrever e-mails profissionais, business emails in English, ok? Em inglês. E assim, para começar, cara, para quem é essa aula? Essa aula é para você que, sei lá, você já entende um pouco de inglês a ponto de repente, sei lá, você quer trabalhar numa multinacional, você está no inglês ali intermediário, essa aula é para você. Porque eu queria ter assistido essa aula nessa minha época, há anos atrás, porque depois, isso assim, a gente só vai ver isso lá na frente, que o inglês que nós aprendemos nas escolas de inglês, escolas tradicionais, cara, ele realmente não é de forma alguma o suficiente para suprir a demanda que você vai encontrar no mercado. Se você quer trabalhar, sei lá, de repente numa multinacional, se você quer montar o seu negócio, se você vai viajar e vai precisar do inglês para trabalhar, para se comunicar, você precisa de um inglês que seja mais voltado para o ambiente corporativo, para o ambiente profissional. Não adianta você aprender, sei lá, todos os animais em inglês. Não estou falando que não seja importante aprender, mas você vai usar isso no dia a dia? Muito difícil. No ambiente corporativo, na empresa, muito difícil. Então, acho que é interessante a gente focar naquilo que a gente vai realmente utilizar de fato. E isso aqui, como escrever um e-mail profissional em inglês, você vai utilizar de fato. Eu passei por essa experiência durante um ano ali. Eu trabalhei numa empresa onde a comunicação era basicamente feita através de e-mails, ok? E-mails, mensagens de texto, calls, não é? Então, poxa, eu fui perceber que eu falei, nossa, mas eu preciso de vocabulário, eu achei que eu soubesse, mas eu ainda tem um monte de coisa aqui para saber. E aí eu fui correr atrás, né? Atrás de outros professores, fui correr atrás de livros, vídeos, seminários, enfim. E aí eu, durante esse período todo, montei um compilado, né, que eu acredito que vai ser super importante para você, que é essa aula hoje. Inclusive essa aula faz parte aí de um dos módulos do curso que a gente vai lançar, possivelmente ali no começo do ano. A gente vai trazer todos os ingredientes relacionados a quem quer o inglês para o mercado de trabalho, né? Inclusive eu tenho aqui só para você saber, né, os módulos que a gente vai tratar nesse curso. Ó, como escrever e-mails profissionais em inglês, que é essa aula aqui. Inclusive, esse PDF, cara, esse PDF eu acho que tem alguma coisa em torno, ó, deixa eu só confirmar, ó, 56 páginas. Isso aqui é um livro, tá? Isso aqui é um livro. Ele vai ficar disponível para você, for free, ok? De graça. De graça. Porque eu realmente quero te ajudar, eu quero que você tenha um material que de repente eu não tive, e você vai ver o valor disso aqui na sua vida, tá? Escuta o que eu estou falando. Então, como escrever e-mails profissionais em inglês? Currículos em inglês, resume, ok? Como escrever um bom currículo em inglês? Entrevistas em inglês, como você se comporta, quais são as principais perguntas, como você pode adaptar isso para a sua área, tá certo? Isso é importantíssimo. A quantidade de pessoas que bombam em entrevistas, e olha, eu já participei de uma dezena aí de entrevistas e eu posso te falar com uma certa propriedade que isso é importante. Na hora vai te dar branco. Se você não treinar, se você não souber o que você tem que falar, não é decorar, mas é você ter ali o que você precisa, o seu portfólio, não é? Aquilo que está relacionado a você. Isso é importantíssimo, certo? Como fazer e receber ligações em inglês, tem toda uma dinâmica também, tá certo? Meetings, reuniões, como fazer reuniões em inglês. Apresentações em inglês, como fazer uma apresentação em inglês. Para muitas pessoas, fazer apresentação em português já é difícil. Agora imagina em inglês. Então, qual o proveito que você pode tirar disso? Tá certo? Então,
Esse aqui são 6 tópicos, fora os bônus, né, que a gente vai colocar também. Mas esses são os 6 tópicos que vão fazer parte aí desse currículo, desse curso, né, desse treinamento, que vai ser totalmente voltado para quem quer realmente dar um up aí no seu inglês, e inglês mais voltado para o ambiente profissional, tá certo? Enfim, sem mais delongas, vamos para a aula, ok? Como escrever um e-mail profissional em inglês. E se você de repente, já te assustou ver isso aí escrito em inglês, fica tranquilo, que a aula tá toda em inglês, mas eu vou traduzindo aqui para você, tá bom? A gente vai conversando aqui. Qualquer dúvida, deixa um comentário, deixa sua pergunta, manda um e-mail para nós, não tem problema, tá bom? O intuito aqui é realmente te trazer uma maior quantidade de valor possível. Então, vamos lá. Então, pessoal, como escrever um e-mail profissional em inglês? Legal? Vamos lá. Olha só. Business for English, né? Alcance seus objetivos. E aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Aqui, para começar, eu só vou introduzir quais serão os pontos. Então, assim, para escrever um e-mail em inglês, eu diria que a maior parte dos e-mails, todos os e-mails eu posso afirmar, você tem 4 partes, tá? 4 partes de um e-mail. Então você tem os greetings, ali em cima, o primeiro tópico, que são as saudações, tá? Algumas vezes salutation é a saudação. Falar hello, dear fulano, hello, mas a gente vai ver isso mais pra frente. Então, how to greet someone in a professional way. Então, como cumprimentar alguém de uma forma profissional. E aí aqui já entra mais um ponto, né? Cumprimentar, não cumprimentar, ok? Com o cumprimento de, sei lá, shake hands. Cumprimento de largura, ok? Só esse pontinho aí também é importante. Então, primeiro ponto, greetings. Como fazer uma saudação legal in English. E aí depois disso nós vamos para Introduction and Purpose, ok? Who are you? Quem é você? Você tem que se apresentar no e-mail. Isso se a pessoa não te conhece. Se ela já te conhece, tudo bem. Mas se for um cold mail, um primeiro e-mail, é interessante você se apresentar de onde você é, correto? What's the purpose of your email? Qual o propósito do seu e-mail? Em grosso modo, o que você quer com esse e-mail? Qual o objetivo dele? Tá bom? Depois disso, um call to action, um request. Você quer que a pessoa faça alguma coisa. Você quer que a pessoa tome alguma ação. Inclusive, call to action é a mesma coisa que esse CTA. Em inglês a gente fala CTA, que é o call to action, é a chamada para ação. É o que você quer que a pessoa faça. Então, what do you want from them? O que você quer deles? O que você quer que ele faça? A ação que ele tome. Legal? E aí o último ponto é how to express thanks and close the email. Então, como você expressa gratidão, talvez essa seja a palavra, e como você finaliza o e-mail, tá bom? E aí depois tem os bônus. Nossa, é verdade. Inclusive aqui, eu estava pensando se eu deixava ou não, mas eu vou deixar. Tem 30 exemplos de e-mails para você, tá bom? 30 exemplos dos mais variados, de como fazer uma reserva, de um pagamento atrasado, de uma entrega que não foi ou que ainda vai, enfim. A gente vai chegar nisso ali na frente também, mas só para você ter noção que esse PDF realmente vale ouro, é um livro. Esse PDF, tá bom? Ele vai fazer parte também do nosso programa. Então, legal. Então, vamos dando continuidade aqui. Você vai ver isso ali na frente. Deixa eu ver. Legal. Então, deixa eu ver se diminuindo aqui um pouquinho, ele cabe todo. Eu queria te mostrar isso aqui. Mas fica pequeno, então não tem problema. A gente vai... Deixa eu ver como é que fica assim para você ver. Se fica legal. Acho que aqui fica melhor, né? Assim dá para enxergar bem. A gente vai subindo, não tem problema. Então aqui, pessoal, só um ponto interessante,
são alguns símbolos em inglês que muitas vezes nós não sabemos ou nós erramos aí a pronúncia. Esse A, por exemplo, a gente chama de arroba. Em inglês, você fala at, ok? Mas, enfim, vamos começar do começo ali. Olha só, em inglês, novamente, a forma correta de se pronunciar é email, ok? E o que significa email? Email, ok? Electronic mail, o que significa isso? É correio eletrônico, ok? Mail é o correio, e aí electronic é o correio eletrônico, enfim. Muitas vezes, e não tem problema, em português a gente fala e-mail, você mandou o e-mail, fulano mandou o e-mail, tudo bem, não é? Mas só para você saber que em inglês o certo é email, ok? É um i ali, email. Legal. Embaixo disso, embaixo dessa palavra, tem o arroba para nós em português, que em inglês é o at, ok? At. Nós vamos ter alguns exemplos aqui, mas só para você saber, só para você realmente ficar ligado, que o nome dessa letrinha, vamos dizer assim, ou desse símbolo, melhor dizendo, é at, ok? E aí nosso barra, não sei o que, barra e-mail, barra, sei lá, e-book, ou alguma coisa do gênero. Em inglês, o nome desse símbolo é slash, ok? O próximo, que a gente chama de, é o tracinho, né? É o hífen em português. In English is hyphen, ok? Ou dash, pode ser também. E aí um outro muito famoso que nós falamos, inclusive nós usamos a terminologia em inglês, só que ela não é utilizada. Nós utilizamos essa terminologia em inglês, mas ela não é utilizada em inglês. Olha só, é uma outra terminologia em inglês também, que é esse sinal aqui, embaixo de hyphen, você tem o underscore, ok? Em português nós falamos underline. Acho que é isso mesmo, underline. Nós falamos underline. Sei lá, fulano underline 123 @ Hotmail ou o que quer que seja. Mas em inglês é underscore, ok? Underscore. Legal? Essa é a pronúncia correta desse símbolo in English. E aí o ponto, eles têm uma das formas de falar ponto in English é period, ok? Period. Mas em e-mails eles falam dot, ok? Legal. E aqui só um complemento, né? Em e-mails isso não é utilizado, mas enfim. Por exemplo, esse A aí, no caso, de baixo, ele tá... Na verdade, os dois estão em letra maiúscula. Era pro de baixo ter ficado em letra minúscula, mas enfim. Mas quando for letra maiúscula é capital, ok? Por exemplo, capital letter, letra maiúscula. Aí no caso seria então capital A, legal? O de baixo deveria ter sido um A minúsculo, seria small a, tá? Uma small letter, uma letra pequena, não é uma letra maiúscula, minúscula, exatamente, o contrário, minúscula. Legal? E aí eu coloquei alguns exemplos aqui de e-mails. Eu peguei assim aleatoriamente. Na verdade, peguei não. I made it up, ok? Eu inventei. Então, silvio.miranda@gmail.com, ok? silvio.miranda@gmail.com. É assim que seria a leitura desse e-mail, desse address, no caso, né, desse endereço de e-mail, se você fosse passar para alguém, tá certo? silvio.miranda@gmail.com. Olha o outro, www.smile.com.br/letter, ok? /letter.
E aí o último, só para finalizar, Mary underscore, lembra lá do underline? Não é underline, é underscore, ele tá aqui em cima. Então, Mary underscore Smith at hotmail.com, ok? Mary underscore Smith at hotmail.com. Legal? Esse é o exemplo de como você pronuncia esses símbolos em inglês que estão relacionados a endereços de e-mail, ok? Legal. Então vamos para a primeira parte aqui. Greetings ou salutations, ok? Que são as saudações. Como é que você faz a saudação no e-mail? Então, legal. Olha só aí, ó. How to greet someone in a business, a professional, and formal environment, ok? Alguém, someone in a hierarchical position. Alguém que está numa posição acima de você, dentro da organização, dentro da empresa, tá bom? Então, olha lá, você pode usar dear, ok? É uma forma formal de se referir a alguém, legal? Dear, que é querido, querida, tá bom? Então, dear, mais aí entra Mr., ok? Que é o MR, Mrs., que é o MRS, abreviação, ou Ms, com som de S, ou som de Z, perdão, no final, ok? Ms. Não tem o mes. E aí, assim, se for uma pessoa que você não conhece, o mais interessante é usar mes, esse último aqui, MS, que significa senhora, mas é uma senhora no sentido de que você não sabe se aquela pessoa, no caso, se aquela mulher ela é casada ou solteira, tá bom? Tem uma história por isso, mas enfim, eu acho que, não sei se aqui seria o caso, mas enfim, usa mes, ok? Mes, se você não conhece a pessoa, a mulher, para que você vai mandar o e-mail, ok? É uma forma formal e educada de se mandar ou de se referir a alguém. Se for homem, simplesmente você vai colocar Mr., ok? É o MR. E aí depois você vai colocar o surname ou last name da pessoa, o último nome da pessoa, ok? Surname ou last name é o último nome. Então, olha ali os exemplos, ó. Dear, já vou pro exemplo. Dear Mr. Taylor, ó. Dear Mr. Taylor, ok? Esse é o primeiro exemplo. Aí de baixo, sei lá, é uma mulher que nós já conhecemos essa mulher e eu vou mandar um e-mail para ela e eu sei que ela é casada, perfeito? Então, posso colocar Dear Mrs. Brown. Dear Mrs. Brown, ok? E aí, pessoal, só um ponto. Aqui eu separei, tá certo? Em etapas, como eu disse, 4 etapas, tá? E aí, ali no final da aula, nós vamos pegar alguns exemplos. Como eu disse, tem 30 exemplos de e-mails. Então, vamos pegar uns 2 ou 3 e dar uma analisada. E você vai ver que é exatamente isso. Essas 4 etapas que eu disse, que é a saudação, o propósito do e-mail, depois a chamada para ação e depois o fechamento do e-mail, eles vão aparecer em todos os exemplos, tá certo? Então, aqui eu só estou te explicando etapa por etapa primeiro, tá bom? Então, legal. Então aqui, Dear Mrs. Brown, legal? Essa é para uma mulher, no caso, casada. E aí, se eu não conheço a pessoa, a mulher, no caso, ó, Dear Ms. Smith, ok? É só o MS, só que a pronúncia é com Z no final, sorry, Ms. Dear Ms. Smith, ok? Esse aí para uma mulher que a gente não sabe se ela é casada ou não. Ok. E aí aqui, mais um ponto importante, ó. Se a pessoa tiver um título oficial, você pode usar também esse título, não é? Igual nesse caso aqui, ó, Professor, President, Doctor, são pronomes de tratamento pelos quais a gente pode se referir às pessoas. E só um outro ponto importante
é que em inglês, em português nós até utilizamos, que é a palavra teacher, ok? Teacher. Sorry. Teacher. Que é professor. Mas e aí, Albert, como assim? Qual a diferença entre teacher e professor, ok? Então, professor pressupõe alguém que tem mestrado, tem doutorado, que dá aula em universidade, ok? Esse é o professor, sei lá, que tem pesquisa. É isso, basicamente, certo? Professor. Agora, o teacher é o professor de, por exemplo, sei lá, high school, por exemplo, ok? Ou primary school. Teacher. E ele não é um pronome de tratamento. O pronome de tratamento com o qual a gente pode se referir a alguém, a gente pode chamar alguém, né? Por exemplo, I have a question, professor, please. Então, com o teacher, não se faz isso. Como se faz, então? Quando é esse professor, no caso, não é? A gente fala o sobrenome da pessoa. Por exemplo, se for um homem, você pode colocar o Mr., sei lá, Taylor, né? É o sobrenome. Mr. Taylor, yes. Oh, please, I have a question. I don't know, pode ser qualquer coisa, mas você se refere dessa forma. Mr. e aí o sobrenome. Ou Mrs. e o sobrenome. Ou Ms. e o sobrenome da pessoa, tá bom? No lugar de teacher. Legal? Só esse ponto aí. E aí, então, aqui, ó. Dear Professor Smith. Dear President Brown. Dear Dr. Smith. Ok? Você pode colocar também o título da pessoa, se for o caso. Legal. Então, perfeito. Então, aqueles ali, se forem pessoas que estão numa posição hierárquica maior que você dentro da organização. Agora, se for alguém, se for um partner, que é um parceiro, se for um coworker, que é uma pessoa que trabalha junto com você ali, um colega, um peer. O que é um peer? Peer é alguém que está no mesmo nível que você, tá certo? Por exemplo, na empresa, por exemplo, no mesmo nível hierárquico que o seu, ok? Um peer. Então você pode usar um pouco, de uma forma um pouco menos formal, um pouco mais informal. Pressupõe que você já conhece a pessoa, que você já conheça a pessoa. Então você pode usar um hello ou hi e aí first name, ok? First name, primeiro nome. Então, aí a gente tem os exemplos ali embaixo. Hello, Aim. Hello, Mary. I hope you're doing well. Hello, Mary. I hope you are well. Ok? Olá, Maria, por exemplo, ou Mary. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja bem. Ok? Hi, Tom. How are you? Tá certo? Uma forma mais informal. E aí, desses hello e hi, o hello, ele é neutro. Dependendo da situação, ele ainda pode ser usado no e-mail aí formal, no e-mail profissional. Hello, ok? Também cabe. Agora o hi, hey, também é um outro. Aí esses aí realmente são mais informais. Eles podem ser utilizados mais com pessoas que você já conhece. Certo? Legal. Legal. Então ali foram algumas formas de você falar olá, de você fazer essa saudação inicial aí do e-mail. Aí depois disso nós temos a introdução do e-mail, a introdução junto com o propósito do e-mail, o porquê que você está mandando um e-mail para a pessoa, certo? Então, olha ali, é para você falar quem é você e qual o propósito do e-mail. Então, olha ali, alguns exemplos de como você pode fazer isso. Olha aqui, ó. Então, my name is Mary and I'm from the sales department, ok? Aí você falou lá, por exemplo, Dear Mr. Taylor,
I'm Mary. Oh, my name is Mary and I'm from the sales department. Oh, my name is Mary and I'm from the HR department, do departamento de recursos humanos, ok? I'm from the marketing department, por exemplo, esse é o departamento de marketing, tá bom? E aí um outro exemplo, ó, I'm writing regarding, eu estou escrevendo relacionado the issues we've been having with our database system, ok? Sobre os problemas que nós estamos enfrentando, que nós estamos tendo com o nosso sistema de banco de dados, ok? Um outro ali ainda, ó, I wanted to follow up on, eu gostaria de um follow up no sentido de, Jesus, como a gente pode traduzir isso? Um acompanhamento, né? Então eu gostaria de um acompanhamento sobre o nosso meeting last week, sobre a nossa reunião da semana passada e confirmar alguns planos desse mês. And confirm our plans for this month, ok? Então eu gostaria de um acompanhamento, de repente na reunião da semana passada, nos planos dessa semana, nos planos da próxima semana. Legal? É uma outra possibilidade. Ainda um outro exemplo. I'd like to ask you about. Então, eu gostaria de te perguntar sobre the new budget and whether this will affect our department. Ok? Então, eu gostaria de te perguntar sobre o novo orçamento e se isso, de repente, vai afetar o nosso departamento. Tá bom? Então, essas são algumas maneiras de você se introduzir, de você fala seu nome, da onde você é, e aí você vai para o assunto. Olha, eu sou daqui e eu gostaria de saber sobre isso, isso e isso. Percebe? As coisas vão se linkando. Maravilha. Dando continuidade aqui. Ainda dentro desse tópico, perfeito? Então aqui, olha só. Adding another topic. Então, você fez aquele primeiro ponto. Você escreveu lá a salutation, não é? Que é nossa, as coisas não estão vindo. A saudação. Você escreveu a saudação lá em cima. Dear Ms. Thompson, I don't know. E aí você escreveu, My name is Mary, I'm from the sales department. E aí você escreveu o que você quer. I'd like to talk to you about blá, blá, blá. Ok? E aí você tem outra coisa para falar, um outro tópico, um outro ponto para fazer. Você pode adicionar outros pontos dessa forma aqui. Olha que exemplo interessante. Então, if you have more than one point to make in your email, se você tiver mais de um ponto, né, para fazer no seu e-mail, you can repeat this pattern. Você pode repetir esse padrão. First, put short sentence to introduce your point. Então, você coloca primeiro uma frase, uma sentença aí introdutória, né, sobre o seu ponto. E então, um parágrafo com 2 ou 3 frases, sentenças, para adicionar os detalhes. Então, olha ali. Você pode... you can move from one point to another using a phrase like that. Você pode ir de um ponto para outro usando uma frase como essa, por exemplo. Olha só. There's one more thing I'd like to discuss with you. There's one more thing I'd like to discuss with you. Então, olha, tem um outro ponto. Tem mais uma coisa que eu gostaria de conversar com você sobre. Tá certo? E aí você vai fazer o seu ponto. Você introduz dessa forma, depois você fala sobre o que você realmente ou de fato quer falar. Tá bom? Então, olha, um outro ponto ali, ó. Uma outra possibilidade. Regarding, né, relacionado a, sei lá, a nossa reunião da semana passada, eu gostaria de saber o que foi fechado, gostaria de saber o que foi acordado em relação àquela reunião. Tá bom? E ainda você pode ter um outro exemplo aqui. I would also like to ask you about
Então, I would also like to ask you about. Eu gostaria também de te perguntar sobre. E aí você dá o complemento aí sobre aquilo que você quer perguntar de fato, tá bom? Então, é uma outra possibilidade de você mudar de um ponto para outro. Você fez um ponto e agora você entra num outro que você também quer saber. Isso de uma forma profissional, de uma forma educada. E aí ali. Use one of these phrases to change the topic and then introduce your next point. É aquilo que a gente acabou de falar. Então, use uma dessas frases para mudar o tópico e aí você introduz o outro assunto, certo? Então aqui, ó, percebe? Então, a gente fez lá a saudação. Aqui nós falamos o motivo pelo qual nós estamos enviando a mensagem. E aqui nós já entramos no outro ponto, que é o Call to Action. Então, é o CTA, a chamada para ação. É aquilo que você quer que a pessoa faça depois de ler o seu e-mail. Olha aí, ó. Então, how to add a call to action to explain what you need the other person to do. Então, como você adiciona uma chamada para ação para explicar o que você quer que a outra pessoa faça para você. Então, olha ali, ó, alguns exemplos. Deixa eu ver aqui se eu tô... Aí, legal. Para não ficar na frente aqui. Então, could you please let me know what dates and times would work for you? Aí você está realmente falando o que você quer da pessoa. Olha, você pode, por favor, me falar quais dias, né, quais datas e horas e horários funcionam para você? Certo? E aí você, pronto, é isso que eu queria. Você introduziu qual assunto, qual o propósito do e-mail, e aqui você está fazendo a chamada para ação. Você está realmente, de fato, falando o que você quer que a pessoa faça. Então, você quer que a pessoa te responda quais as datas e quais os horários vão funcionar para ela, para que você possa fazer um reschedule, no caso. Então, o outro exemplo. I'd like you to send me the invoices from last week, please. Tá? Novamente, solicitando, fazendo um request, um pedido para a pessoa. Então, I'd like you to. Eu gostaria que você send me these invoices. Então, me mandasse essas invoices. Ó, um ponto importante aqui. Você sabe o que são invoice? O que é uma invoice? Importante isso, hein? Isso muito utilizado nesse ambiente mais corporativo, de comunicação entre as pessoas, entre as empresas. Invoice, ok? É fatura, certo? Você trabalha em uma empresa, ou se você pretende, no ambiente corporativo, essa palavra é uma palavra que você tem que saber, é uma básica, tá bom? An invoice. Então, I'd like you to send me the invoices from last week, please. Então, eu gostaria que você me mandasse as faturas da semana passada, por favor. Ok? Um outro exemplo, olha ali. Do you have some time available for a discussion about? Do you have some time available for a discussion about? Então, você tem algum tempo aí na sua agenda, algum tempo disponível para que a gente pudesse conversar sobre, ok? E aí um outro adendo, pessoal, tem a palavra ali, né? Essa palavra aqui, ó, discussion, ok? Discussion. A gente já tende a traduzir automaticamente para o português como discussão. E para nós, discussão geralmente tem uma conotação um pouco pejorativa. A gente acha que é uma briga, alguma coisa mais séria, mais acalorada. Em inglês, não necessariamente. Na verdade, não. É discussion. Você vai conversar sobre algum ponto. Você vai discutir sobre alguma proposta, algum evento, algum budget, alguma coisa do gênero, tá? Agora você fala, oh, they had an argument.
an argument, aí sim é uma coisa mais séria. An argument, ok? Mas a discussion é realmente conversar sobre um assunto, discutir sobre um assunto, não tem essa conotação pejorativa como tem para nós, ok? Great. Então esse é mais um exemplo. Do you have some time available for a discussion about the invoices, for example? A gente acabou de dar esse exemplo de invoice. Então, esse é um exemplo, tá bom? Outro, próximo, olha ali. Would you be interested in meeting? Would you be interested in attending, joining, participating, teaching? Would you be interested in teaching English, for example? I don't know. Would you be interested in speaking for our new customers? I don't know. Ok? Mas, enfim, é um outro exemplo. Você estaria interessado ou interessada em fazer uma reunião na segunda? Em ir a um congresso na semana que vem, no mês que vem? Ok? E aí aqui também um outro ponto importante é o seguinte, olha aqui, ó. Would you be interested in, ok? Esse in é uma preposition, é uma preposição aqui. E aí em inglês é uma regrinha básica, mas sempre vale a pena ressaltar. Depois de uma preposição, se o que vier após for um verbo, esse verbo vem no ing. Como assim ing? Aqui, ó, meeting, ok? ing. Então, isso vale para todos, ok? Então, se for qualquer preposição e depois for um verbo, meeting, attending, joining, participating, teaching, speaking, ok? Então, nesse caso aqui, would you be interested in meeting next week? Então, você teria interesse em fazer uma reunião, em nós nos encontrarmos na semana que vem? Ok? Esse ponto é bem importante também. Ok, mais um exemplo, olha lá. Please complete and return the attached form by, por exemplo, next week, by tomorrow, by yesterday, ok? Isso é para ontem, ok? Então, ali, ó, por favor, complete e retorne the attached form ou attached forms, ok? Os formulários ou o formulário form, ok? O formulário attached, anexado, ok? Palavrinha importante aí em relação a e-mails, sempre vai ser attached, ok? E aí deadline, ok? Deadline, guys, deadline também é uma palavrinha bastante utilizada, tá bom? Que é a data limite. Então, aqui está pedindo o seguinte, por favor, complete e retorne o formulário anexado by, seria não mais tarde do que, por exemplo, domingo, não mais tarde do que a semana que vem, não mais tarde do que a próxima segunda, não mais tarde do que this afternoon, ok? A data limite, deadline, pode ser utilizado para qualquer coisa. What's the deadline of this project, for example? Qual é a data limite para esse projeto, para a entrega desse projeto? Então é a deadline, ok? Palavra importante também aí no mundo do ambiente corporativo, certo? Então, deixa eu ver se tem mais aqui. I don't remember. Não tem não. Então, guys, ali, o que a gente viu? Toda a estrutura, não é? Aí aqui, o call to action, você está solicitando à pessoa o que você quer que ela faça. Legal. E aí, depois disso, né, a outra parte, terceira parte aí, vamos dizer assim, ou melhor, a quarta parte, na verdade, não é? How to express thanks and close the email. Então, ok? Então, como você expressa gratidão pelo e-mail, de repente que a pessoa te mandou, que você está enviando de volta, talvez, e você encerra o e-mail, você termina o e-mail. Então aqui a gente tem mais algumas possibilidades. Então olha só, expressing thanks, expressando gratidão talvez.
Thank you kindly for your time. Thank you kindly for your time, ok? Então, obrigado gentilmente pelo seu tempo. Seria uma possível tradução. Então, I look forward to hearing from you. Outra palavra ou phrasal verb bastante importante, ok? To look forward. To look forward. Aqui, I look forward to hearing from you. Então, eu espero ansiosamente de ouvir de você, não é? De ter uma resposta de você. E aí aqui, mais uma vez, como a gente tinha dito ali anteriormente, ó, to, aqui é uma preposição, então depois da preposição, o verbo, né, hear, é ouvir, ele entra para a regra do ing, melhor dizendo, ing, ok? ing. Então, I look forward to hearing from you. Eu espero ansiosamente de escutar de você uma resposta, certo? Entra nesse sentido aqui. Legal. Aí aqui mais uma possibilidade, percebe? Aqui eu estou te dando vários exemplos do que você pode colocar. Aqui, no caso, eu estou te dando as partes para você entender. E aí, ali na frente, a gente já vai entrar dentro de modelos, ok? Templates prontos de e-mails que você pode utilizar na sua empresa, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Do not hesitate to contact us if you need any assistance, ok? Do not hesitate to contact us if you need any assistance. Então, ó, não hesite em nos contatar, ok? If you need, se você precisar, any assistance, se você precisar de qualquer assistência, de qualquer socorro, de qualquer ajuda, ok? Assistance pode entrar nesse sentido de ajuda, ok? De um help, de um socorro. Legal. E aí, aqui, o último, I'd appreciate a reply ASAP. Very common expression, very common abbreviation in English. Uma expressão bastante comum, tá? Uma abreviação, na verdade, bastante comum. In English, ASAP, ok? ASAP significa as soon as possible, ok? As soon as possible. Então, eles abreviam. Então, I'd appreciate a reply as soon as possible. Pode ser escrito dessa forma. Inclusive, ali no final também eu vou te mostrar um glossário de palavras, de abreviações que podem ser utilizadas, que são utilizadas por nativos, tá bom? E que muitas delas, ou a maior parte delas, também podem ser utilizadas nesse inglês mais formal. Tá? Por exemplo, essa é lugar comum, ok? É common sense utilizar-se essa abreviação no inglês profissional, no inglês business English também, não tem problema. Bom, então, espero, ou melhor dizendo, I'd appreciate a reply as soon as possible. Então, eu agradeceria por uma resposta o mais breve possível. Essa é uma forma que nós poderíamos colocar, sei lá, se fosse traduzir para o português, tá bom? Então, aí algumas formas de você expressar gratidão. E aqui a última, inclusive, você está solicitando também, né? Dando mais um para a pessoa que você quer que ela responda o mais breve possível. Legal! E aí, pessoal, finalmente você vai fechar o e-mail, né? Você vai terminar o e-mail. E aqui eu coloquei algumas formas de você finalizar o e-mail, tá bom? Sorry. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ok. Então aqui você tem algumas formas de você fechar um e-mail, terminar um e-mail. Coloquei de 3 maneiras. Ó, você tem yours sincerely. Essa é bastante formal, ok? Sei lá, às vezes quando um banco manda um postal para você, vem yours sincerely, ok? Que seria, como é que a gente pode traduzir isso para o português? Com os mais sinceros
os mais sinceros lembranças, os mais sinceras... nossa, não sei. Mas é nesse sentido, tá bom? Com as mais sinceras... Como posso dizer? Saudações, nesse sentido, tá bom? Mas esse é bem formal, tá bom? Bem formal. Aí aqui, o que pode ser utilizado no ambiente profissional que não é alguma coisa tão formal, de repente até em desuso? Esse aqui, ó, neutral, ok? With kind regards, com as mais sinceras saudações, ok? Kind regards, with kind regards, best regards, só regards, ok? Warm wishes, com acalorosos cumprimentos, por exemplo, seria alguma coisa do gênero. Yours truly, ok? Yours truly, lá, com os mais sinceros votos, aí entra nesse sentido, tá bom? Atenciosamente. Mas esses você pode utilizar de uma forma mais neutra, que cabem no inglês mais formal. E de uma maneira um pouco... Não, neutro, esse é neutro. Tá? E aqui eu coloquei o que é mais informal. Ó, all the best, tudo de melhor, best, see you soon, ok? See you soon, né? Que é uma abreviação também de I see you soon, eu te vejo em breve. Take care, ok? Que é mais uma abreviação também, que seria take care of yourself, ok? Take care of yourself. Bye, bem formal. Bye for now. Tchau, até então. Thanks. Bem simples, né? Bem simples, bem informal isso aí. Para usar com os coworkers, ok? As pessoas que você vê todo dia. E aí, um sign off, ok? To close your email. Como assim um sign off, Albert? Aí aqui no caso é para você, como você pode assinar o e-mail. Então você tem lá o seu nome, ok? E aí embaixo do seu nome você pode colocar o título, sei lá, manager, CEO, não é? COO. Inclusive acho que tem alguns exemplos nos e-mails. E aí a organização, qual é a sua empresa? Sei lá, WXY Systems, I don't know, nome da empresa, tá bom? Enfim, essa é a estrutura do e-mail parte por parte. Mas agora vem uma parte muito interessante que você vai ver o e-mail em si, né? Ele é compilado, um compilado, na verdade, também de e-mails para você tirar proveito. Então, pessoal, olha só isso aqui, que delícia, que maravilha isso aqui. Entra como bônus, ok? Olha só, tem 30 desses, cada um com um ponto específico, diferente. Qual é o ponto aqui? O negócio, a gente não vai conseguir passar por todos eles, tá bom? Isso possivelmente é o que nós vamos fazer ali no nosso programa, no nosso curso que vai ser lançado ali na frente, como eu tinha dito. Porque ali eu vou conseguir te explicar, olha, de repente uma estrutura, uma expressão, olha, essa palavra aqui cabe melhor aqui, ou essa palavra tem uma diferença dessa para essa, enfim, uma coisa mais aprofundada, porque senão a gente vai realmente ficar aqui horas, inclusive a gente, nossa, ó, 52 minutos nós estamos aqui, tá bom? Mas enfim, vamos lá, que isso aqui vai ser bem interessante para você. Então, olha esse primeiro e-mail, vamos analisar uns 2, 3 aqui, tá bom? Email apologizing for a defective, damaged or incomplete product, ok? Então, e-mail pedindo desculpas por um defeituoso ou estragado ou incompleto produto, ok? Então, faulty monitor. Então, um monitor defeituoso, tá bom? Um monitor prejudicado. Sim, e aí aqui é importante, ó. Aqui são algumas das partes do e-mail. Então, quando você tem lá, em inglês, subject, ok? Subject. O que é subject? Subject é o assunto.
ok? É o assunto pelo qual você vai estar entrando em contato, que você está mandando o e-mail, subject. Inclusive, uma dica, eu não sei, espero que já esteja, não é? Mas se não estiver, você precisa colocar a configuração, os settings do seu Gmail, ou, sei lá, qualquer que seja o e-mail aí, o serviço que você usa, configura isso em inglês, porque aí já vai ficar mais fácil, você já vai se acostumando, tá bom? Não só do seu e-mail, ok, do seu browser, por exemplo, aí que vai, de repente, entra todas as configurações já de uma vez, mas também do seu celular, do seu computador, da sua TV. Coloca as configurações em inglês. Em português você já sabe elas, não sabe? Então, isso é uma dica incrível. Coloca tudo em inglês para você ir se acostumando, você ir se familiarizando, ok? You have to get used to it. É uma frase que estava falando esses dias com a aluna. You have to get used to it. Você tem que se acostumar a isso, ok? Você tem que entrar em contato com esse conteúdo. E nada melhor do que você já colocar, já setar tudo aí em inglês, você já vai se acostumando, tá bom? Então, eu falei isso para lembrar de que subject é o assunto. Já, se você colocar o seu e-mail lá em inglês, vai aparecer assim, ó, subject, e aí vai aparecer o assunto, tá bom? Então, um monitor defeituoso. Então, lembra lá que eu falei das partes do e-mail? Olha aqui. Esse aqui segue certinho, ó. Então aqui tem o greetings, ok? Esse de uma forma mais formal. Então percebe? Olha aqui, ó. Dear Mr. Unhappy, querido senhor insatisfeito, descontente, né? Não feliz, infeliz, enfim. Mas enfim, não é? Um monitor com defeito, quem estaria feliz? E aí percebe que aqui a saudação, ela é curta, ela é breve. Então ele está falando só Dear Mr. Unhappy. Ok? A vírgula, e aí já vai para o próximo parágrafo. We regret the monitor you purchased is causing you difficulties. Então, we regret, nós lamentamos. Regret, para nós, seria alguma coisa como arrependimento. Né? Aqui caberia nós lamentamos que o monitor que o senhor obteve conosco está te causando problemas, dificuldades, ok? We take great care to thoroughly test all XYZ products before shipping, ok? Então nós tomamos muito cuidado em testar meticulosamente esse thoroughly, ok? Thoroughly test all. Então nós tomamos um grande cuidado em testar meticulosamente todos os nossos produtos antes de enviá-los. Yet, sometimes mistakes still happen. Então, ainda assim, algumas vezes erros, enganos ainda acontecem. Percebe? Então, o primeiro parágrafo ali, ele está introduzindo o assunto. Ele está voltando, provavelmente, o customer, o cliente mandou o e-mail para a empresa, aí ele falou lá, deu a saudação inicial, está falando do assunto, está falando que eles... né? Poxa, a gente lamenta que isso aconteceu. Olha ali, ó. We have enclosed a replacement monitor for your convenience. Então, nós, vamos dizer assim, empacotamos, não é, um monitor, um outro monitor para a sua melhor conveniência. Please, return the original to us. Então, por favor, retorne o original para nós. Via post or simply return it to our nearest outlet. Então, via post, não é, pelo correio, ou simplesmente deixe isso no nosso outlet, na nossa, sei lá, filial, na nossa loja mais próxima, ok? We'll find a list of our outlets here. You find a list of our outlets here, ok? Você vai encontrar uma lista das nossas outlets aqui. E ali, insert a link to a relevant section of your website. Ali você coloca um link de uma página do site onde vai ter os endereços das outlets, ok? Percebe? Então, já resolveu, ó. Ele se lamentou pelo que aconteceu. Aqui ele já está falando o que já foi feito. E aí aqui, ó,
ele tá já finalizando, ó. If you need further assistance, ó, se você precisar de mais assistência, de assistência futura, please call us at... E aí o número. Por favor, ligue-nos no número... We'll do our utmost best to help. Então, nós faremos o nosso máximo, né? O nosso máximo melhor para ajudar, ok? With kind regards. Então, com as nossas gentis saudações, David Prompt. E aqui mais uma brincadeira, David Prompt. Prompt é alguém ágil, não é? Que vai ali prontamente tomar a decisão, agir ali em benefício de algo ou de alguém. E aí, percebe? Então aqui é finalizando, ó, você colocou a última informação ali, meio que você está, olha, se você precisar de mais assistência, ele está deixando isso claro, né? Que seria meio que o obrigado pelo seu contato, não é? E ali, finalizando, with kind regards, atenciosamente, seria alguma coisa similar para nós. E aí, David Prompt, o nome dele, embaixo do nome tem Customer Service Representative, então ele é um representante aí de serviço, tá bom? E aí embaixo o nome da empresa, percebe? Então, um exemplo aqui de um e-mail profissional, um e-mail, né, que tranquilamente pode ser utilizado de um produto com defeito. Esse é um exemplo deles. Aí, vamos ver se a gente pega mais um aqui. Olha aqui, ó, um outro. Ó. E-mail apologizing for late payment. Então, esse aqui é um pedido de desculpa por um pagamento atrasado, tá bom? Então, olha só. Subject, novamente, né, o assunto. Regarding overdue payment of invoice number 245, blá, 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 blá. Ok? Então, relacionado ao pagamento atrasado da fatura, número, e assim vai. Tá bom? Então, esse é o assunto. Olha lá. Então, Dear Mr. Concerned, né? O senhor preocupado, vamos dizer assim, não é? E aí escreve. We are writing to let you know that the payment of 298,000 GBP on the outstanding invoice number has just been made, ok? Então nós estamos escrevendo para te deixar saber que o pagamento dos 298 mil, ok? Aí GBP é o dinheiro da Grã-Bretanha, dos 298 mil on the outstanding invoice. Esse outstanding invoice outstanding é o que está se sobressaindo. Então tem um pagamento atrasado, de repente está lá na tabela, né? Os pagamentos todos em azul. E aí tem um em vermelho. Então ele está se sobressaindo, tá? Outstanding, ok? Então tá falando aí, eu estou escrevendo para deixar você saber que o pagamento dos 298 mil da fatura, não é, que estava sobressaindo aí, que estava em atraso, do número tal, has just been made. Acabou de ser feito, ok? O pagamento acabou de ser feito. Para deixar você saber, para deixar você tranquilo. Então aqui, please accept our apologies for this oversight. Por favor, aceite as nossas desculpas por esse lapso, oversight, ok? Pode ser lapso, um descuido, de repente, essa pequena negligência, ok? Please accept our apologies for this oversight. We are truly sorry for any inconvenience it may have caused you. Olha só que interessante. Então, we are truly sorry. Então, nós estamos realmente pedindo desculpas, nós ficamos realmente chateados for any inconvenience, por qualquer inconveniência it may have caused you, que deve ter causado a você. Ok? With kind regards, com os nossos gentis cumprimentos. Andrew Forgetful, ó, quem
já está um pouquinho mais avançado, forgetful, esquecido. O cara esqueceu de mandar, né, a invoice, a fatura, então and you're forgetful. Aí, legal, tem o nome dele embaixo, novamente, accountant, XYZ, né? Sei lá, junior, senior, alguma coisa do gênero. E embaixo o nome da empresa. Novamente, percebe? Olha só que interessante. Então, é um e-mail de pedido de desculpas por um atraso. Bem comum isso acontecer, tá bom? Dentro de uma empresa. Olha só, e-mail curto, mas que serve aí de uma base muito bacana para que, de repente, você possa utilizar. E aí até, olha só, várias palavras muito interessantes. Outstanding, ok? Alguma coisa que está sobressaindo. Oversight, um lapso. Yeah, that's it, ok? I'm truly sorry. Algumas formas, né, específicas de você mostrar que você, sei lá, que a empresa está chateada, que vocês estão chateados pelo que aconteceu, certo? Please accept our apologies. Por favor, aceite os nossos pedidos de desculpa. Olha só que interessante essas estruturas. Tá bom? Então, e-mail apologizing for late payment. Wow, that's good. Nossa, e nós estamos realmente aqui há um bom tempo. Deixa eu ver. Eu vou te mostrar mais alguns, tá bom? E porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Ó, e-mail apologizing for missed deadline. A gente já falou sobre deadline. Então, é um e-mail de pedido de desculpas por uma perda de prazo, ok? Missed deadline. E aí uma pessoa me perguntou esses dias, Albert, mas qual a diferença de missed and lost, ok? Porque aqui no caso missed deadline é uma data perdida, porque deadline, a deadline não é sua, não é no caso, é igual bus, o ônibus no caso, um outro exemplo, tá? Mas só vai ajudar a entender melhor. Então bus, a pessoa pode chegar e falar, é um erro comum inclusive, oh, I lost my bus, né? To lose, lost, I lost my bus. Não, you didn't lose your bus. You missed your bus, ok? Ou you missed the bus, porque o ônibus não era seu, no caso. E é exatamente esse o ponto. Para as coisas que são suas, ok? Por exemplo, my cell phone, ok? Se acontece do meu celular sumir, eu posso falar, oh, I lost my cell phone. I lost my cell phone, ou seja, eu perdi o meu celular, mas por que eu perdi? Porque ele é meu, tá certo? I lost my keys, I lost my wallet, I lost my book, porque essas coisas são minhas, ok? São de meu pertence. Agora, tudo aquilo que não é meu, por exemplo, o ônibus, ele não é meu, é da empresa lá, né? Então, a não ser que você tenha comprado um ônibus, mas se não for esse o caso, você missed, ok? Oh, I missed the bus. If I don't hurry, I'll miss it. Ok? Se eu não correr, eu vou perder o meu ônibus. Ou então um programa que vai passar, sei lá, amanhã. Oh, please, don't miss it. It's incredible. You have to watch it. Ok? Por favor, não perca. É muito bacana. Você tem que assistir. Don't miss it. Don't miss it. Ok? Para alguma coisa que não é sua. Então aqui é um outro exemplo. E-mail apologizing for a missed deadline. Legal? Maravilha. Então, aí você vai ver, ó, segue os mesmos pontos. Bem legal. E-mail apologizing for missing an appointment. Então, e-mail pedindo desculpas por perder uma consulta, uma reunião. Então, por um cancelamento de reserva. Mas não tem só cancelamento não, tá bom? Cancelamento de uma ordem. E-mail complaining about a building error. Então, um e-mail de reclamação, né, sobre um erro de uma conta, um erro de uma fatura, alguma coisa do gênero, bem comum também. Que mais? E-mail complaining about a faulty delivery or a shipment error. Olha isso que interessante, não é? Então,
um e-mail de reclamação sobre um delivery que deu errado, uma entrega que deu errada, ou um shipping error, ou uma saída também que deu errado, não é? E olha só que interessante, você sabe a diferença entre delivery e shipping ou shipment? Sabe a diferença? Então, percebe? É aí que nós vamos trabalhar dentro do curso ou dentro do programa. Nós vamos falar sobre essas diferenças dessas palavras, tá certo? Delivery, shipment ou shipping, ok? Pode ser também. Aqui, como você está vendo, a gente está aqui há mais de 1 hora. Realmente a gente ficaria aqui muito tempo para passar isso para você. Então, e-mail complaining about overdue work ou poor workmanship. Então, por um trabalho atrasado ou por um acabamento mal feito, ok? Poor workmanship. Por um sei lá, um trabalho que não ficou bem feito. Ó, email confirming an appointment. Um e-mail confirmando um appointment, olha só. Dear Shirley. Ó, aqui, percebe? Aqui não tem um mês, aqui não tem um meses. Aqui já não tem, tá bom? Então, de repente, alguém talvez você já tenha visto, já tem algum tipo de relacionamento, mesmo que seja superficial. Ó, following our telephone conversation. Então, seguindo nossa conversa por telefone, I'm writing to confirm the appointment on 13th of March at 10 a.m. at our office in St. John's Street, ok? St. John's Street. Então, eu estou escrevendo para confirmar nosso encontro, não é? Em 13 de março, às 10 da manhã, na rua St. John's Street, ok? Na rua Santo John's. Não dá para traduzir isso direito, não, né? Mas, enfim. Percebeu? You find the map with directions to our office here. Então, você vai encontrar o mapa com as direções para o nosso escritório aqui. E aí você coloca o link do Google Maps, por exemplo. I very much look forward to meeting you in person. Então, eu espero ansiosamente de encontrar você pessoalmente. With kind regards, Sun Smart. Ok? Business Development Manager, XYZ Enterprises. Ok? Então, pessoal, tá aí, ó, a faca e o queijo na mão. Espero que você realmente aproveite isso, tá certo? Olha só, a gente está na página 28 e tem mais um monte de e-mail bacana aqui, tá certo? Ó, e-mail notifying a customer that an order has been shipped. Para notificar o cliente que a ordem já foi enviada, foi liberada, tá bom? E aí aqui, ó, tem uma coisa muito legal. Cara, isso aqui é ouro. Nossa, isso aqui é ouro. First email reminding a customer that payment is past due. Então, ó, você pode relembrar o seu cliente que, poxa, o pagamento está em atraso, tá bom? Tá aqui, ó. Fácil, simples. E eu queria te mostrar mais uma coisa. Olha o que tem aqui também, ó. De banners. De bandeja, não é? Ó, Formal English Glossary. Cara, então aqui tem um glossário, tá bom? De todas as palavras, ou melhor dizendo, da maior parte das palavras que são utilizadas no inglês, em e-mails em inglês, tá bom? Olha aqui, ó, appointment, meeting, como eu tinha dito. Olha só que interessante, ó. Alternative, different. Percebe? Então são palavras que muitas vezes elas podem ser interchangeable, algumas vezes não. E como eu tinha dito, é isso que a gente vai aprofundar dentro do curso, dentro do nosso programa, ó. Help, assistance. Isso aqui pode funcionar de uma forma ou de outra, pode ser interchangeable, ok? Assistance, assistência, não é? É ajuda também, é o socorro. Enfim, tem um glossário aqui com centenas de palavras que você pode utilizar, que vão te ajudar muito no seu dia a dia aí, tá bom? Ó, to require, to need, to respond, to answer. Meu, isso aqui é perfeito. Mais alguns pontinhos. Ó, olha isso aqui, ó. Abbreviations and acronyms.
ó, que pode ser utilizado também, ó. Tem o ampersand, ok? Que é esse E aqui, esse símbolo que é o and. Cara, tem muita coisa. Olha appointment, como pode ser escrito, ó. APPT, eles podem abreviar isso e aí isso significa appointment. Olha aquele lá que a gente tinha visto, ó. ASAP, as soon as possible. Aí eles colocam more, ok? It means at the moment, isso significa at the moment. E assim por diante, pessoal. Isso aqui é muito, muito, muito legal. Olha, esse aqui que legal. Os dias da semana, eu não sei se você sabia disso. Os dias da semana, eles abreviam os dias da semana, ok? Então, olha só. Monday, eles colocam MON. M-O-N. Tuesday, eles colocam choose. T-U-E-S. Wednesday, when. W-E-D. Thursday, thurs. Friday, fry. Saturday, sat. Sunday, sun. Percebe? Isso é para você não bugar quando você receber um e-mail e tiver assim, você fala, meu Deus, o que é isso? Não entendi. Olha os meses do ano aqui, ó. Ó, os meses do ano, pessoal. Você não tem ideia de quando eu vim entender isso. Depois de quanto tempo que eu falei, nossa, eles abreviam os dias, os meses do ano. Cara, isso aqui é ouro. E tá, e você fala, ah, Albert, isso eu já sabia, mas você sabia como você abrevia? Sabia quantas letras você usa? Ó? Tá aqui. Bom, então, January, ou January, ou February, ou February, ok? Ali, ó. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Tá tudo aqui nesse PDF. Isso aqui, olha, é ouro, tá bom? Então, a gente tem um grupo de Telegram, onde eu disponibilizo os PDFs. Possivelmente ele estará aqui no link na descrição do vídeo. Clica no link, você já vai cair lá dentro do grupo. O grupo não tem gracinha, não tem nada lá. Lá é só conteúdo. Eu mando PDFs das aulas como essa e os vídeos, os últimos vídeos, os vídeos mais recentes com conteúdo completo, como esse aqui que você está vendo. Certo? Guys, acho que agora é isso. Ah, tem mais aqui ainda, ó, alguns acronyms, abbreviations que eles usam. Ó. Olha o que é FAQ, né? Você sempre viu isso em português mesmo nos sites, ó. Frequently Asked Questions. As perguntas mais, quer dizer, feitas com maior frequência, as perguntas feitas com maior frequência. Enfim, guys, tá tudo aqui para você, de bandeja, tá bom? Melhor que isso, olha, é melhor que isso só no curso mesmo, que a gente vai disponibilizar daqui a algum tempo, tá bom? Então, guys, any questions, please leave in the comments below, ok? Deixa nos comentários aí embaixo. E, enfim, um forte abraço para você e I hope to see you in the next video. Ok, guys? Muito obrigado. Take care. Bye.